ao médico, não, não é restrito ao médico. Existe a questão do cuidado da enfermagem que precisamos ter, né? E eu vou só retirar isso bem aqui para não ficar atrapalhando, mas eu só vou precisar acompanhar por aqui. Só um minutinho. Pronto. Agora eu estou vendo aqui como que está. Então, esse manejo de acidentes, ele, esse manejo de acidentes, ele, por animais peçonhentos, essas diretrizes, ela já acontece hoje dentro dos hospitais. Eu vou colocar quais são os hospitais, que é o Hospital Socorro 1, o Hospital Socorro 2, que agora tem o nome de Hospital da Cidade, né? O Hospital da Zona Rural, o Hospital da Criança, o Hospital de Itaquibacanga e o Hospital do Coradinho, que é somente antirrábico, tá? Mas todos os demais, eles têm esse protocolo a nível de São Luís para atendimento com relação ao animal peçonhento. Então, para quem não me conhece, pode ter pessoas aqui que ainda não me conhecem, meu nome é Raina, enfermeira, eu respondo atualmente pelo distrito do Vila Esperança, supervisiono todas as salas de vacinas, 15 salas, mais o hospital da zona rural, com relação à escala de soros e imunoglobulinas. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa orientação aqui, que nunca é demais a gente estudar, entender, compreender. Esse mundo de soros e imunoglobulinas é um mundo muito massa, eu sou suspeita de falar, mas é muito diferenciado a equipe da enfermagem entender, compreender, e isso salva vidas, tá certo? O médico, ele define o que administrar. A prescrição, ela realmente ela acontece através do médico, tá? Mas a enfermagem garante como, quando e com que segurança o paciente sobrevive. Então, tal que tem que quem está à beira-leito desse paciente, monitorando os sinais vitais, monitorando possíveis reações, monitorando piora do paciente ou melhora, vai ser a equipe da enfermagem, tá certo? Então, o sucesso da soroterapia, ela não é um ato isolado de prescrição, ele é o resultado direto da vigilância, tá? Do rigor técnico, do tempo de resposta, da equipe à beira do leito, e nós somos o olho clínico contínuo. Então, não tem essa desculpa de dizer, não vou me interessar por isso, porque isso aí é muito a parte do médico. Não. Toda a equipe, como um todo, precisa entender, compreender o que são a questão dos SUS, tá bom? Mas antes da gente falar mesmo dos soros, eu preciso mostrar os bichinhos, né? Eu preciso mostrar. Temos alguns nomes bem diferentes, tá bom? Eu sou obrigada, não tem como a gente fugir de falar desses nomes, até porque quando você for identificar quem aqui trabalha nesses hospitais que eu citei, se você for na farmácia, os soros vão estar por esses nomes, né? Soro botrópico pentavalente, antibotrópico pentavalente, então você vai precisar entender, vai encontrar lá o crotálico, vai encontrar lá o elapídico, vai encontrar lá o laquético, tá certo? O araquinídeo já é sugestivo, mas precisa realmente entender como é que eles são definidos, os termos técnicos, para poder você não ficar perdido, tá bom? Quando a gente fala acidente ofídico botrópico, é esses tipos de animais aqui, que é a cobra jararaca, a jararacuçu, tá bom? São os tipos, subtipos, tipos de família, tá certo? Quando a gente costuma falar pentavalente, são 5 subtipos que essa pessoa pode ter sido picada, e aí, de acordo com os sinais e sintomas que ela apresentar, o médico vai conseguir discernir, a equipe vai conseguir discernir qual foi o animal para poder ele saber
qual soro antiofídico ofertar e poder frear esse veneno que está na circulação da pessoa, tá certo? Detalhe, na nossa área, aqui no Nordeste, Maranhão, nós temos tanto acidentes com jararaca quanto acidentes com cascavel, tá bom? É o mais predominante na nossa área aqui. E aqui tem os sinais clínicos e os alertas, tá bom? Sempre que a gente se referir a botrópico, eu estou me referindo a jararaca, tá certo? Ela é muito mais comum aqui. A pessoa vai ter muita dor no local, vai inchar, e aí, quanto mais inchado, porque geralmente as cobras, elas é pé e perna, é onde elas mais atingem. Se elas só atingir mão da pessoa, ou braço, ou face, é só se a pessoa realmente estiver deitada. Mas, geralmente, é pé, perna e coxa, tá certo? Então, quanto mais áreas estiver inchada, maior é a gravidade, tá certo? No caso do botrópico. O edema vai piorando. Oi. O edema, ele vai piorando, vai tendo equimose também, a perna vai mudando de cor, né? O membro que foi picado. E aí, onde a gente observa também a alteração de coagulação, tá certo? O sangue dessa pessoa, ele vai coagular. Quanto mais veneno estiver e mais rápido ele se disseminar, mais rápido ele vai coagular. E essa coagulação, ela é muito séria e o paciente pode evoluir para uma parada. Por quê? E a gente pensa, eu peço só que vocês desliguem o áudio, por favor. Todo mundo fala que tem que tirar, tem que tirar. Só que porque ali não tá, Deixa eu só desligar aqui. e ele já tinha me dito, né? Só que eu que não aí fica no pânico. E aí passou, depois eu fui para revisão com ele, quando fez um mês eu fui. Peraí, pessoal, deixa eu só conseguir desligar esse áudio bem aqui. Pronto, consegui. Desculpem, tá? Voltando para cá. O tempo de coagulação. Aí entra o que a equipe da enfermagem. Ah, Raina, mas eu não sou da área hospitalar, mas é sempre bom dar uma revisada, dar uma estudada da parte clínica. Qual a importância do sangue circular normalmente? Eu tenho moléculas de oxigênio. Cada molécula de hemoglobina leva 4 de oxigênio. Então, se por algum motivo isso congestionar e eu não conseguir que essa circulação ande, essa pessoa vai ter uma parada respiratória, vai ter uma parada cardiorrespiratória e podemos perder esse paciente, tá bom? Então, a questão da jararaca, o veneno dela, ela causa esse efeito cascata, né? E quanto maior for a injeção de fato de veneno na circulação desse paciente, maior a chance de ser muito mais rápido e muito mais progressivo. Por isso que o atendimento mais rápido possível para frear esse veneno é o que realmente pode salvar essa pessoa, tá certo? Falando do crotálico, cascavel, crotálico, antes de eu falar da cascavel, olha essa bem aqui, essa que é a princesa, tá bom? Ela é de cor cinza, ela tem aquele chocalhozinho, né? Caso vocês não saibam, esse chocalhozinho aqui, que vai ficando tipo camadinhas, a cobra ela muda de pele, né? E à medida que ela vai mudando, é como se toda essa pele se encolhesse, ressecasse e ficasse lá na ponta, certo? Por isso que vai ficando uma junção. Se alguém nunca pegou um chocalho de cascavel, quando é retirado, né? Quando a gente pega, parece algo seco, que faz realmente uma zoadinha, e quando você aperta, ela quebra. Aquilo ali era a pele dela que ressecou, e aí fica bem frágilzinho de quebrar, tá bom? Bem aqui, olha como fica, né? Eu falei dos sinais e sintomas, né? Olha o edema, como fica quando a pessoa ela é picada por uma jararaca. Falei das mãos, né? Isso aqui não é tão comum na mão, como eu disse, a pessoa precisa estar sentada ou deitada para ela vir na mão. Mas o que é muito mais comum é pé, perna e coxa, tá bom?
E aí, esse paciente aqui, que ele está a perna inteira, ele é um paciente grave. Ele tem a equimose aqui, ele tem as bolhas. E toda a orientação é que não se estoure essas bolhas, tá certo? Não faça nenhum tipo de corte. Esse aqui é mostrando onde foi a picada, ó. A inoculação, as duas entradas da picada dela, certo? Estudando um pouquinho mais de cobra, né? Seja a cobra venenosa ou não, além de enfermeira, eu sou licenciada também em biologia, né? Então, eu vou puxar um pouquinho de saco para as cobras, caso alguém tenha medo. Mas a cobra, ela não ataca, ela se defende. Então, se em algum momento ela se sentir ameaçada, ela vai querer que tu vá embora e ela vai ter que fazer alguma coisa para isso acontecer. Que é quando acontece a picada, que ela te pica, que é para tu sair dali, morrer bem longe dali, entendeu? Então, se você vê uma cobra estiver passando por você, a reação é ficar parada e esperar. Ela vai seguir o caminho dela e você segue o seu. Mas ela vai ao teu encontro para te enfrentar, entendeu? Então, é ver um animal, ele tá na dele ali quietinho, vá pelo outro caminho que ela não vai sair correndo atrás de você, tá bom? Então, falando da cascavel, que é o crotálico. Quando vocês encontrarem o soro, a caixinha, a caixa vai estar lá soro crotálico, que se refere à cascavel, tá? Qual a prevalência do veneno da cascavel? Ele é neuro e miotóxico. Então, ele já vai mexer mais no sistema nervoso da pessoa e ele vai causar muitas dores musculares também, tá? Sinais locais é mais discreto, não é tanto quanto o botrópico, né, da jararaca, mas ele tem alguns marcadores de risco, tá? Pitose palpebral, que é quando literalmente o paciente ele pode estar até falando contigo e, digamos, que tenha 30 minutos do acidente. Ah, ele não identificou que cobra era, ainda tem isso, né? O paciente pode chegar e não saber o que era, qual foi o tipo de cobra. Ele não matou e não levou a cobra para mostrar qual era para ajudar na questão da prescrição. Mas alguns sinais, questões muito clínicas, vão dizer qual é a cobra, qual foi o veneno que essa pessoa foi machucada, foi ferida. Né? A pitose palpebral é algo muito característico do veneno da cascavel, que aí o olho da pessoa cai, ela não fecha o olho. Ela está conversando contigo, mas o olho cai e não tem quem faça ele levantar. Isso é uma característica desse veneno, tá? Então, a face miastênica pode ficar mais um lado mais estranho. E aí você pode até dizer assim, Raina, mas eu estou no hospital, e se for um paciente de AVC? Mas é tudo isso que vai ter que ser avaliado milimetricamente, né? Porque se for um paciente de AVC, a gente tem outros sinais e outros sintomas característicos também. Mas aí, por isso que vale a questão conjunta de toda uma equipe, né, da experiência, da questão do que você estuda. Ah, nunca apareceu, Rainer, nunca tive essa experiência presencialmente, só apenas em estudo, já é alguma coisa, porque quando chega o paciente de forma presencial, você já tem pelo menos uma noção do que se fazer, tá? A urina do paciente, ela fica bem escura, quase da cor de Coca-Cola, certo? Esse é o do crotário. O laquético é essa mocinha bem aqui. Ela não é muito comum na nossa área. Ela pode ter em algumas áreas ali já em limite com o Pará. Pode ter ali que ela é mais da região norte, Manaus, Pará, Acre, Amapá, tá bom? Que é a surucucu. A zoada dela, o chiado que ela faz, é fazendo de tudo com que os animais que possam comer ela se afastem. Então, é uma maneira dela, assim como a cascavel tem um chocalho, ela faz uma zoada que ela parece um animal. Ela lembra muito, eu não trouxe um vídeo, mas ela lembra muito como se fosse um cachorro rosnando bem baixo. Né? Não posso comparar que é igual um cachorro, mas ela rosa. Mas quem não conhece, dá medo.
tá certo? O veneno dela é potente, desta surucucu. Vi aqui que eu acabei não falando também, olha o que pode acontecer também, né? Tem pacientes que eles procuram logo a, o socorro, né? E tem pacientes que não. Quando eles não procuram logo, olha o que é que pode acontecer. Aqui necrosou, ficou escuro. Olha esse dedo, aqui necrosou, tá? Aqui acabou abrindo, isso aqui pode ter tido início de necrose, aqui também. E aqui perdeu o dedo, por conta de um veneno de cobra, tá? Então, assim, se o soro, ele não entra em tempo hábil para interromper o avanço desse veneno na corrente sanguínea da pessoa, dependendo de onde foi aplicada, ela vai destruir toda aquela área. Nesses casos aqui, foram pequenas áreas que foram atingidas, dedos, né? Dedos, essa daqui foi a perna, certo? E às vezes, o que pode complicar é isso aqui, que no interior, às vezes até aqui mesmo na cidade, eu fico ali numa área da zona rural, né? Ah, faz um torniquete, que é para o veneno não subir para o restante do corpo. Isso aqui não é orientado. Ah, faz pequenos cortes, que é para o veneno ir saindo. Isso aqui não é recomendado. E a questão, quando é picada de dedo também, corta o dedo, chupa o veneno, que aí vai dar certo, vai melhorar. Não, isso não é recomendado também, tá? Então, tá o que eu coloco aqui, que são intervenções proibidas, o que nunca fazer, que são condutas populares que pode agravar severamente o quadro clínico dessa pessoa. É sem toniquez, que concentra o veneno, acelera a isquemia, necrose do membro afetado, eu posso piorar muito mais rápido a potência desse veneno nesse local. Esses pequenos cortes, ele não drena o veneno, ele cria a porta de entrada para a infecção, ele agrava o sangramento, até porque essa lama que está se usando para fazer esse corte da pessoa, não se sabe nem a procedência, não se sabe se ali tem um tétano, né, ou outras bactérias que possam infeccionar. E a sucção, a totalmente ineficaz, ainda transfere bactéria da boca para a ferida. A boca da pessoa vai estar contaminando totalmente aquela área. Então, a única conduta imediata é lavagem do local com água e sabão, é levar o membro e levar ele para o hospital, certo? Essa é a única conduta. O laquético, que é a surucucu, né? Nós temos, ela é mais em área de floresta preservada, é semelhante ao botrópico. O marcador de risco é uma síndrome vagal profunda, a pessoa vai, tudo vai rebaixar. Vai ter uma bradicardia, vai ter uma hipotensão, vai ter uma diarreia, tá? Então, é observar bastante. O que que eu precisei observar aqui, olhando logo esses três? Botrópico, corotálico e laquético. É observar se o paciente refere dor, é observar se ele refere edema, é observar se ele está bradicárdico, hipotenso, e aí eu já vou conseguir separar um animal do outro e orientar para o médico o que, que o paciente está relatando, tá certo? É importante eu perguntar para o paciente, é importante eu perguntar para quem estiver acompanhando ele. O máximo de informações irá me ajudar e ajudar toda a equipe a prestar um socorro de forma pontual. De eu ir direto ao qual foi o animal que envenenou essa pessoa, certo? Elapídico. O elapídico, ele é a coral verdadeira. É muito mais raro, não é comum, mas eu já vi uma cobra coral por uma foto, né? Foi mês de março, em Barreirinhas. Era uma coral verdadeira. A clínica dessa coral é dor discreta ou ausente, não tem edema, mas o marcador de risco é porque ela causa paralisia muscular. Se ela causa paralisia muscular, quem que depende do nosso músculo intercostal estar funcionando normalmente? Nossos pulmões, nossa respiração. Então, uma pessoa picada com a cobra coral,
ela pode parar de respirar em alguns minutos. E ali não tem muita coisa de clinicamente mostrando, né? Não aparece edema, pode ter dor ou não, né? Mas sempre observar se há o sinal de inoculação, que é aquelas duas entradas que podem estar em alguma parte do membro da pessoa, tá bom? É muito importante se verificar onde você está, né? Se é um local de mata, se é um local que não costuma ser frequentado, se é um local que ele é realmente floresta, né? Ah, eu estou num sítio, eu estou numa casa de praia. Esses locais, assim, ela está no habitat dela. Você que está invadindo, né? Então, sempre que você entrar no local novo, que não é um local seu, da sua área, de seu costume, é importante observar os lugares onde você está e não chegar de uma forma natural como você chega na sua casa, entendeu? Então, esses tipos de acidente com cobras, aranhas, escorpião, é muito observar o local que você está adentrando, para você não ser pego de surpresa, tá bom? Armadilha da triagem, descartando a picada seca. Porque o que, que pode acontecer assim? Tem pacientes que ele vai chegar, ele vai relatar, acho que eu fui picado por uma cobra. Quando se avalia, não há sinais, não há sintomas, há uma suspeita bem grande, porque depois foi encontrada a cobra, mas lá no local não tem nada. É o famoso picada seca, que tu olha, pode ter até um furozinho, né? O sinal de inoculação, mas não tem nada além. Eu vou mandar esse paciente embora? Não. Esse paciente ele vai ficar em observação na unidade, ele ganhou de 6 a 12 horas na unidade, por quê? Se ele realmente ele está naquele processo da picada seca, em questão de 6 horas, no máximo 12, ele vai manifestar os mesmos sintomas de alguém que já chega manifestando sinal e sintoma. Inchaço, dor, alteração da coagulação, entendeu? Se for um laquete com a surucucu, ele vai ter alteração da síndrome vagal, a bradicardia, a hipotensão, entendeu? Se for um botrópico, ele vai apresentar as bolhas, vai ter alteração da coagulação, vai ter o inchaço. Então, quando é a picada seca, de cara ele não tem nada. E eu não posso despachar esse paciente, porque ele pode ser um desses, da armadilha da triagem, né? Ah, eu não estou vendo nada, ele está dizendo que ele foi picado, mas o paciente está bem. Pode ser uma picada seca. E se for uma picada seca, ele fica de 6 a 12 horas na unidade em observação, porque ele vai manifestar. Atenção, né? O paciente não deve receber, como eu falei, é obrigatória a manutenção e observação rigorosa, monitoramento de sinais vitais, dependendo do animal agressor, tá bom? Para garantir a ausência do envenenamento tardio, que é isso que acontece com a picada seca. Olha aqui a elapídica, tão bonitinha, mas ela é abençoada. Tenham muito, muito cuidado, tá? Das cobras, tranquilo. Eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos os nomes: botrópico, procálico, laquético, elapídico. Ok? Vou passar para aranhas, tá? Nós temos aqui. Eu trouxe foto das duas aranhas que são venenosas, tá bom? Que é a armadeira, que é essa bem aqui. Vou passar o mouse em cima dela. Desculpa. Essa daqui, ó. Ela é perigosa. E essa pequenininha aqui é marrom, tá bom? Aquela que costuma aparecer em casa, né, em armazém, em um local que está fechado há tempo, quando chove muito, que é a caranguejeira, ela não faz mal para ninguém, tadinha. Tá? O máximo que ela faz é soltar esses pelinhos que te dá uma urticáriazinha de leve, que é mandando tu sair de perto dela, tá bom? Mas as que você precisa ter muito, muito cuidado é a armadeira e mais cuidado ainda com a marrom, tá? Porque a marrom ela é muito pequenininha, ela parece que ela não faz nada, mas ela mata. Então aqui, né?
O risco aracnídeo é impacto agudo versus evolução silenciosa. Armadeira e viúva negra. Armadeira, a dor é imediata. Quando ela dá a picada dela, é uma dor imediata, é brutal, vai ter alteração de sinais vitais, taquicardia, a pessoa vai começar a suar bastante, vai ficar muito agitada e precisa ficar sendo monitorada de forma hemodinâmica, tá bom? A viúva negra, nós não temos soro antiveneno para a viúva negra, até porque na nossa área aqui nós nem temos ela, tá certo? Mas quando ela pica, os sinais é dor irradiada, tremores, o alerta da enfermagem, é dor abdominal aguda, tá? E o tratamento é sintomático sem soro rotineiro, é eu tratar sinais e sintomas, tá ok? Agora, a Loxoceles, que é a aranha marrom, essa daqui é o nomezinho, o termo técnico que vai ter lá na caixinha dela, soro antiaracnídico, tá? A Loxoceles aranha marrom, ela no momento que é a picada, não dói, passa desapercebido, tá? Mas em algumas horas ou dias, a depender da quantidade de veneno que foi colocado no organismo da pessoa, ela vai criar uma placa marmórea, parecendo uma placa assim escura mesmo, aonde houve a picada. Tá? E o estágio 3 é a forma como já teve uma alteração no sangue da pessoa, vai ter sinais de anemia aguda, icterícia, oligúria ou até ausência de urina, porque ela ataca os rins, tá? Então, assim, a aranha marrom, quais são os principais cuidados para não se ter acidentes com esse tipo de animal? É questão de locais, todo quarto, todos nós aqui temos o quartinho de casa, que é o quarto da bagunça, que é onde você deixa material que você já usou de construção, de reforma da sua casa, algum móvel que você não está utilizando, algum eletrodoméstico, caixa de livros, telha, tijolo, coisas do tipo. Madeira, telha, tudo isso, a aranha adora local escuro, quentinho, com esses materiais. Então, material de construção, madeireira, esses locais que não há uma frequência de higienização dele, é o local adequado e perfeito para a aranha marrom se criar, tá? E aí a pessoa do nada começa a mexer nesses locais, comprei uma milheiro de telha, milheiro de tijolo, e aí chegou aquilo dali, pode ter aranha ali dentro e ter algum tipo de acidente, o que é o ideal, porque toda aranha é na mão. Quando não é na mão, é aqui. Porque você está pegando nas coisas, ela olha e pica na tua mão. Então, sempre que for fazer essa manipulação, é usar luva. Não é luva de procedimento, é luva grossa, essas luvas de construção, para poder você ficar protegido de qualquer picada, de qualquer acidente, tá? Esse soro antiaracnídeo é um dos soros mais difíceis e raros e escassos que nós temos hoje no SUS. Por isso que eu estou dando o principal cuidado para não acontecer o acidente. Cuidado dentro de casa, cuidado com os filhos, cuidado com pessoas adultas, entendeu? De todo esse tipo de manipulação. Levou o pedreiro para sua casa, vai mexer em algo de coisas que está guardada há meses, manda ele colocar a luva para evitar esse tipo de acidente, porque a aranha marrom, aranha armadeira, mata, tá? Mata mesmo. Elas são pequenininhas, tem pessoas que não dá o devido valor, achando que o veneno dela. Não, mata não, ela é tão pequenininha, ela mata pessoas, tá? Falando aqui agora do escorpião, é outro bichinho também que mata, tá? Uma curiosidade para vocês saberem: o soro antiaracnídico, ele também serve para acidente com escorpião, tá? Ele também serve, porque esse tipo de escorpião aqui, que é esse amarelo, é o Títius.
Então, ele também vai estar na caixinha do soro, que eu trouxe até aqui a fotinha do nosso soro, tá? Soro antiaracnídico, Loxoceles, é a aranha marrom, Foneutria, é a armadeira, e Títios. Títios é o nome desse rapaz aqui, que é esse escorpião amarelo, tá bom? Tanto o Títios, que é esse amarelo, quanto o Títios, esse mais marrom, que é o barriense, e esse é Cerulatus. Isso aqui é subtipos de família, como se fosse primos, tá? Mas eles são da mesma família, isso aqui é uma subespécie deles. Então, se a pessoa foi picada por escorpião, o soro antiaracnídico vai resolver para os dois. Agora, se a pessoa foi picada somente por uma aranha marrom, eu não tenho um aracnídeo, só tenho um do escorpião, vai servir para essa pessoa? Não, não serve. Somente o antiaracnídeo que serve para os dois, tanto para a aranha quanto para o escorpião. Tá certo? Aí o alerta crítico de leito, né? Sinais premonitórios. Atenção máxima, atenção máxima. Se chegar pai, mãe, responsável, qualquer pessoa, idoso, adulto, jovem, novo, média idade, qualquer paciente que chegar para você, ele relatar que foi picado por escorpião e tem vômito, esse paciente é grave. Por mais que tenha pouquíssimo tempo, ele é grave. Ele precisa internar, precisa ser dada a devida atenção, precisa o médico prescrever o mais rápido possível a questão do soro para esse paciente, diluição e colocar em no máximo 20 minutos. Menos de 30 minutos possível para girar esse soro e o veneno ser paralisado, tá? Tem um vídeo, eu não estava nem no nosso script, mas eu vou procurar se eu encontro ele aqui. Foi de um acidente que teve no mês de março, finalzinho de março para abril, de uma criança de 3 anos que morreu picada por escorpião. O pai levou o animal, o pai disse que ele tinha sido picado, a criança foi evoluindo, evoluiu para vômito, e simplesmente a assistência para a criança demorou, porque a equipe não conhecia absolutamente nada. E isso foi no Brasil, e foi em 2026. Então, assim, a importância dessas orientações que nós estamos fazendo aqui salva de verdade, salva a vida, pode salvar a gente da tua família, pode salvar a gente da minha família, salva sempre a vida de alguém que é muito importante para outras pessoas, tá? Então, assim, esse aqui é só o resumo do resumo dos protocolos do Ministério da Saúde, tá bom? Que a gente vai disponibilizar também, por mais que, Raina, mas eu trabalho numa sala de vacina, e aí eu não mexo muito com isso. É importante a gente estudar para a gente conhecer, e caso um dia eu esteja dentro de um hospital, eu sei como é o protocolo, como é que funciona, tá bom? Surgimento de vômitos é a principal sinal premonitório de gravidade, exige reclassificação imediata, não é botar para esperar, não, ele é prioridade alta, pois precede uma evolução rápida para edema agudo de pulmão e choque cardiogênico. Aí entra um outro detalhe, por quê? Todos os sinais e sintomas que os venenos causam na pessoa, ele vai ser tratado pelo médico. O médico vai prescrever, o paciente está com vômito, vai passar a medicação para vômito, o paciente está com febre, vai passar o antitérmico. Entendeu? Além do soro, vai ser passadas as medicações para tratar os sinais e sintomas. No caso do escorpião, todo cuidado é pouco com soro fisiológico, soro glicosato, soro aberto. Por quê? Eu não falei muito de diluição, vou falar daqui a pouquinho, mas para escorpião, a diluição tem que ser a mínima possível, porque o veneno do escorpião, ele causa essa questão do edema agudo de pulmão. E quanto mais soro eu jogo, mais chance eu tenho de aumentar esse edema agudo de pulmão e esse choque cardiogênico. Então, é o mínimo de soro possível, tipo 1 para 2. Se o médico prescreve 5 ampolas de soro escorpiônico, cada ampola tem 10 ml, então vai ser 50 ml, então vai ser 1 para 2, vai ser 50 ml de soro para 100 de soro fisiológico e botar para rodar em menos de 30 minutos.
é isso. E eu ficar ali à beira-leito observando se o paciente vai ter reação ou não. Porque caso ele tenha, lógico, a gente vai ter que intervir, chamar o médico, precisa parar o soro, volta o paciente para estabilizar novamente e coloca para, ele ficando bem novamente, coloca para rodar para poder finalizar a medicação e conseguir frear de fato a questão desse veneno na circulação do paciente. E dá para salvar, tá? Dá para salvar sim. Lagarta, que é a lonomia, que é o soro antilonômico. Não é tão comum de sair, mas eles também temos aqui em São Luís, tá? A lagarta, ela causa mais a síndrome hemorrágica, contato com as cerdas desencadeia distúrbios de coagulação profundo, hematúria, sangramento gengival, e a ação da enfermagem vai ser monitoramento rigoroso do tempo de coagulação, preparação imediata do soro antilonômico também. Não é só, o médico prescreveu, daqui a pouco eu vou lá na farmácia e vai na hora que bem entende na farmácia. Não. Prescreveu é buscar imediatamente na farmácia, preparar, administrar, porque o tempo é ouro. O veneno está avançando, o veneno está se alastrando, está visitando todos os sistemas. Então, quanto mais tempo se passa, mais difícil é de se reverter. Tá bom? O padrão ouro da soroterapia, regras inquebráveis, né? Ela é uma dose única, não tem frações, né? O soro vai rodar de uma única vez, ela é via intravenosa, a dose total que foi prescrita vai ser administrada, uso obrigatório da via intravenosa para biodisponibilidade imediata, tá certo? O preparo, o médico costuma dizer de 1 para 2 ou de 1 para 5, tá certo? Geralmente, a maioria dos médicos usa 1 para 1 ou 1 para 2. Quando é o escorpião, é o mínimo de diluição possível, mas a maioria costuma ser de 1 para 2. 1, que é a quantidade de soro que vai ser administrada, mais o dobro dela. O dobro que seria de soro fisiológico ou de soro glicosado, tá? Administração infudia solução total entre 20 a 60 minutos. A maioria dos médicos, né, e protocolos do Ministério pedem que esse tempo não seja tão longo, que ele seja no mais breve possível para poder intervir o mais breve também contra esse veneno. A infusão exige vigilância restrita, ininterrupta à beira do leito, para bloqueio imediato ao primeiro sinal de reação. Não é uma medicação que eu vou colocar para rodar e eu vou simplesmente ir lá para a copa ou para outro ambiente e deixar esse paciente completamente sozinho. Não, ele precisa ficar sendo observado pela equipe, porque qualquer alteração eu preciso interromper, chamar o médico, estabilizar o paciente e depois retornar para a soroterapia novamente. Por quê? Existe a questão do risco de anafilaxia, tá certo? Ela pode acontecer, o paciente pode ter broncoespasmo, pode ter uma hipotensão, tá certo? E se isso acontecer, precisamos parar, estabilizar e depois retornar novamente, tá? Uma pergunta que pode acontecer é como o soro e as imunoglobulinas, elas ficam dentro da câmara e ela é cuidada da mesma forma que nós cuidamos das vacinas, elas precisam estar na temperatura de 2 a 8 graus, ela vai ficar na temperatura ambiente enquanto o paciente não terminar, tá? Eu precisei suspender para o paciente estabilizar. Eu vou voltar para a câmara? Não, ela vai ficar ali com o paciente normalizou, retorna à infusão novamente. Não precisa guardar, tá bom? Existe pico 2, que essa daqui não é tão comum, mas pode acontecer, que é a reação tardia, tá? Que é uma de 5 a 24 dias após todo o tratamento, o paciente pode apresentar a doença do soro. A orientação é proativa na alta hospitalar, tá bom? A logística do imunobiológico, a eficácia do antiveneno exige uma conservação ininterrupta entre 2 a 8 graus. Então, o mesmo cuidado que eu tenho com sala de vacina, eu tenho que ter também com a farmácia, que nesse caso aqui não é uma sala de vacina que tem nos hospitais, nós temos a farmácia, que é o nosso apoio,
que fica com os imunos biológicos, com os soros antiveneno dentro da câmara fria que eles têm, tá certo? E aí faz toda a separação, porque a gente ainda tem, vocês viram essa caixinha verde aqui? Essa daqui, ela ainda é a fabricação antiga, ainda não chegou totalmente às demais. Mas todas as caixas de soro eram iguais, o que mudava era apenas o nome, pequenininho, né? Soro tibotrópico, soro antiprotálico, soro antilapídico, soro antilonômico, era tudo aqui, pequenininho. E o risco de troca é muito grande. Então, graças a Deus, o Butantan, que é o que fabrica, né? Esses soros, eles são nacionais, as imunoglobulinas que são importadas, mas os soros são nacionais. O Butantan, ele mudou, graças a Deus, a embalagem, e aí ela está vindo de cores diversas. Não trouxe fotos porque ela não é ainda tão comum, tá bom? Porque quando chega na rede de frio, logo já vai para o hospital. Então, aqui, olha a importância, né? O escudo da enfermagem à beira do leito. A triagem avançada, descarta picada seca, vigia a evolução rigorosamente, identificação de agravos, capta alertas precoces, marcadores de risco sistêmico, antes da falência orgânica, né? A segurança intravenosa, domina a diluição exata, 1:2 a 1:5, tempo cravado. Caçadores de anafilaxia atua no primeiro sinal de reação adversa sistêmica durante a soroterapia, porque ele é como qualquer outra medicação que pode causar uma reação, um evento, e eu preciso intervir, tá? E preserva a temperatura de 2 a 8 graus e a logística do insumo salvador, tá certo? Alguma dúvida para poder passar para o próximo assunto? Então, sem delongas, né? Vamos aqui. O que vocês acharam, gente? Acharam muito difícil? Acharam diferente? Acharam, gente, a gente tem isso aqui em São Luís? Temos em São Luís. Vocês estão preenchendo a frequência que eu coloquei aqui do lado? Ó, vou colocar novamente, tá? Vou colocar novamente o link da frequência, acessem para poder registrar sua presença e você vai receber sua certificação, você registrando sua frequência nesse Forms, tá bom? Voltando para cá, para a gente concluir, vamos para a Antirrábica, que aqui já é a praia de todo mundo. Porque aqui todo mundo tem vacina antirrábica na sala. O que vai diferenciar que eu vou falar aqui vai ser sobre o soro antirrábica e imunoglobulina antirrábica, tá? Então, aqui, como é que é na pós-exposição? Nós estamos seguindo a nota técnica de 2022, ela é a mais recente que o Ministério nos forneceu, tá bom? Todo o protocolo que estamos utilizando hoje, ele é baseado na nota número 8 de 2022. Esse PEP é pós-exposição, é depois que acontece o acidente, tá? Cães e gatos. Quando o animal é saudável e dá para a gente observar ele, que a gente costuma perguntar, o animal é seu, o animal é de alguém conhecido, dá para poder saber se ele vai mudar de comportamento ou não? Pois é por esse motivo. Quando é um contato indireto, só lambeu, foi algo muito superficial, não precisa fazer nada, não precisa iniciar profilaxia, tá? Isso, vamos disponibilizar o material, sim, juntamente com os protocolos, tá bom? Lavar com água e sabão e manter a observação do animal por 10 dias. O que é essa bendita observação? Essa observação tu vai ver se o animal muda de comportamento, se ele fica mais bravo, se ele não quer tomar água, se ele não quer se alimentar.
Isso é mudança de comportamento e na rotina dele. Se ele apresentar essa mudança, ele vai apresentar essa mudança em 4 dias, e antes de 7 dias ele já foi a óbito. E isso a raiva mata em muito pouco tempo, tá? Raiva, ele não teve nenhum tipo de alteração de comportamento, tá bebendo bem, tá fazendo xixi, tá comendo, tá tudo normal. Ótimo, não precisa fazer nenhum tipo de intervenção, tá? Isso se foi um contato indireto, só lambedura, tá ok? Quer tocar, lamber, a pele íntegra, não rasgou, não machucou, não fez nada, tá? Agora, se é um animal que é de rua, é um animal não observável ou raivoso, foi um contato indireto também, ele só me lambeu, eu devo me vacinar da raiva? Não, não se indica profilaxia. A pele está intacta, a mucosa está intacta, não precisa iniciar a profilaxia, tá? Agora, se foi com esse tipo de animal que eu não consigo observar, o acidente foi leve, ferimento superficial, tronco, membros, aí sim inicia vacina, que aí o intervalo é 0, 3, 7, 14. Algo também que eu escuto muito, volta e meia, algum técnico falar, Raina, mas o cachorro estava vacinado. A vacina dele não vai proteger o ser humano, tá? Ele está vacinado ou não, o que a gente leva em conta é se o animal eu consigo observar, se ele é meu ou se ele é de rua, e como é que foi o ferimento. É isso que a gente precisa levar em conta, tá bom? Se o acidente foi grave, aí sim, se foi mãos, pés, face, lesões profundas, múltiplas lesões, aí além da vacina, precisa entrar o soro ou imunoglobulina, que aí não é só na sala de vacina mais. Aí tem que ser ou Socorrão 1, ou Socorrão 2, que é o hospital da cidade, ou o hospital da zona rural. Se for criança, o hospital da zona rural também faz atendimento pediátrico, o hospital da criança e o hospital do Bacanga, que é adulto, tá certo? Então, quando for a necessidade, que foi algo mais grave, mãos, pés, face, que é a área muito vascularizada, precisa haver uma intervenção de soro ou imunoglobulina mais a vacina. Por quê, Raina? O soro ou a imunoglobulina, eles já são anticorpo pronto. Eles já são soldadinhos pronto que vai entrar na corrente sanguínea para proteger aquela pessoa do vírus da raiva. A vacina vai fazer o teu corpo criar anticorpo, que pode levar de 7 a 10 dias. Então, a vacina vai te proteger, tu com o esquema completo, vai te proteger por 90 dias. Caso aconteça algum acidente, por 90 dias, tu com o esquema completo está protegido. Agora, o soro, ele é pontual. Ele vai servir ali naquele momento para aquela situação em que você foi exposta. Porque o anticorpo já está pronto, o teu organismo não vai precisar preparar nada. Entendeu? Por isso a importância de entrar o soro ou imunoglobulina e também a vacina. Tá bom? E importante o esquema completo, que é danado para esse povo e faz uma dose, aí nunca mais volta para concluir. Tá bom? E quando é animais silvestres ou animais de produção, né? Quando tem a questão de morcego, mamífero, né? Silvestre, alerta máximo. Ele já é questão de animal grave, né? Já é considerado como grave. Então, é vacina e soro, tá certo? Mesmo que seja um arranhão de um sagui domiciliado, o protocolo máximo é ativado, porque mesmo que seja um animal que é silvestre, mas você cria dentro da sua casa como seu, domiciliado, ele continua sendo um animal silvestre, tá bom? Então, é vacina mais soro. Se for animais de interesse econômico, né, de produção, boi, cavalo, porco, bode, também faz a questão de soro e vacina, tá bom? Principalmente quando ele for classificado como grave, né? Teve contato com a boca do animal mesmo, tá certo? Agora, foi só uma lambedura, não teve nenhum tipo de rompimento da pele, da mucosa tá íntegra. Aí eu não faço, mas se houve um acidente grave, aqui na parte desses animais, bovinos, cavalo, porco, bode, tudo entra, tá bom?
Rato, Raina, a pessoa foi mordida de rato. Entra para vacina antirrábica? Não entra para vacina antirrábica. Não entra para soro antirrábico. Não entra para imunoglobulina. Tem que fazer a vacina DT para prevenir do tétano, mas para antirrábica não entra. Tá certo? E por que exatamente 10 dias? Né? Temos aqui o período de incubação, que é em torno de 60 dias, o vírus indetectável na saliva do animal, risco zero, né? Se houver excreção viral, inicia de 2 a 5 dias, que o animal começa a babar bastante, que é o período crítico de transmissão pela saliva, e sintomas e mortes duram até 5 dias, então é uma evolução bem rápida para a óbito. Quando se coloca assim como aqui só tem profissional, né? Como eu coloco assim 10 dias, o animal não fica nem 10 dias, no máximo 7 dias. Entendeu? Então, observa o animal por 10 dias. Se o animal passou de 7 dias, ele está super bem, dificilmente ele está com raiva, tá? Mas o prazo, o protocolo é 10, tá? Mas se ele realmente estiver doente, é menos de 7 dias, ele vem a óbito. O período total entre o início da eliminação do vírus pela saliva e a morte do animal não ultrapassa os 10 dias, né? Se o gato permanecer vivo e saudável, a raiva é totalmente descartada, tá certo? Esses aqui são os locais, tá bom? Se você souber, você como profissional da área da saúde, trabalha na unidade básica, trabalha em um hospital, eu creio que aqui devem ter profissionais também da rede, profissionais de outras áreas da SEMUS. É importante a gente, como trabalhador da SEMUS, saber orientar. Alguém perguntar, fulano foi mordido por uma cobra, é uma cascavel, vocês têm soro aqui em São Luís? Tem. É o quê? Qual é a idade da pessoa? É uma adulta, tem socorrão 1, tem socorrão 2, tem o hospital da zona rural, tem o hospital do Bacanga, tá bom? Foi criança, tem o hospital da zona rural e tem o hospital da criança, todos dois fazem atendimento pediátrico. O hospital do Coroadinho, ele não tem soro antiveneno, ele é apenas atendimento antirrábico, tá bom? O PSNil, eu não coloquei aqui, mas o PSNil é apenas, PSNil e unidade mista do Beckman é apenas vacina antirrábica, tá certo? Se for algo mais grave, é melhor encaminhar para o local que já tem realmente o soro, para evitar que o paciente faça uma coisa em um, faça curativo em um e depois vá para o outro. Que ele vá para um que já faça logo tudo que ele precisa. Mas, muitas das vezes, quando o paciente te pergunta, se acontecer, quando o paciente te pergunta, é importante tu já fazer uma triagem rapidinha. A idade do paciente, como é que foi isso aí? É muito profundo, leva a ponta, onde é que foi? Foi no rosto, foi na mão, foi no pé? Como é que é? Porque aí tu já indica ele para o local corretinho para ele não ficar rodando, tá bom? E aí eu deixei minha fotinha para vocês, né, com minha coleguinha Piton Albina. Tá certo? Não disse que eu gosto das cobrinhas? Essa daqui ela é super tranquila, ela não é venenosa, tá? E é isso. Vamos disponibilizar, tá bom? O material para vocês, juntamente com os protocolos, que é importante vocês terem à mão não só algo resumido, porque a forma como eu coloco é uma forma muito enxuta. E eu não posso dizer assim, aqui está tudo, eu falei tudo. Não, porque para a gente sentar e estudar é mais de 2 horas. Para a gente sentar e estudar e vocês realmente entenderem, tá bom? Então, é importante vocês lerem o protocolo, é importante vocês conhecerem, para poder vocês serem uma equipe maravilhosa como vocês já são. É, Foi maravilhoso, pessoal. Obrigada. Até o momento, 47 participantes. Poderia ter muito mais, mas assim, um avanço. E sempre que vocês se sentirem assim, esquecidos, né? Podem continuar pedindo que a gente vai fazer as parcerias de sucesso como a de hoje. Meus parabéns para a nossa professora hoje. Ela disse que resumiu, mas foi um resumo assim que eu resumi coisa. Meus parabéns mesmo, palminhas mesmo, amei. E assim, contem comigo. Enquanto eu estiver à frente da coordenação de enfermagem na SAS, eu acho que temos que pensar na coletividade,
quem está na ponta, o nosso usuário. Hoje eu digo para vocês, eu sou SUS, e essas informações para nós é vital, principalmente na situação que nós estamos estudando agora. Peguem material, façam revisão, multipliquem nos locais que vocês trabalham, e as semanas de enfermagem estão acontecendo. Vou tentar ir em quase todas. Um abraço, muito, muito obrigada, viu, doutora?